especial Mulher, nesse mês dedicado ao sexo feminino, nossa coluna de cultura pop comenta hoje filmes e documentários sobre mulheres reais que marcaram a história. Vamos falar de Edith Piaf, a Amy Winehouse. Eu e ele, jornalista Alex Cavalcante, vamos viajar nas histórias conturbadas das divas do showbiz. Uma delas a gente já está escutando aí, essa música, Tina Turner. Esse clima maravilhosa, diva. Relaxa aí, Happy Hour tá só começando. Na mídia e no entretenimento, as diferenças entre as histórias masculinas e femininas que são contadas e exaltadas ainda é grande, né? E os avanços talvez um pouco lentos. Mas ao longo do século XX, as divas, verdadeiras divas, polemizaram, quebraram regras, causaram muito burburinho, mas principalmente criaram, assim, trabalhos incríveis que jamais serão esquecidos. Alex Cavalcante, este mês falaremos sobre mulheres, vamos falar sobre documentários, filmes que retratam mulheres poderosas, não é isso? Exatamente, porque toda diva é causadeira, né? Como essa que a gente tá ouvindo agora. Como essa que estamos escutando, Tina Turner, né? Mulher poderosa. Que tá meio sumida também, né? Nunca mais a gente Daqui a viu pouco a ela gente fala gravando sobre CD, ela, porque a gente vai nada. começar mostrando, a gente fez uma seleção de alguns filmes e documentários que mostram a história de mulheres que foram destaque, especialmente no século XX, mas século XXI também tem, tá? Sim. Vamos começar mostrando primeiro, solta aí, Dorothy Dandridge, O Brilho de uma Estrela, vamos ver. I'm Dorothy Dandridge. She was everything America wanted a movie star to be. I'm gonna make her a star. Alex, este é Quem é Dorothy Dandridge, pra quem não conhece? Quem não conhece, é uma grande atriz dos anos 40, 50. Ela foi, na verdade, ela é considerada a primeira grande estrela americana negra. Apesar de nos anos 30, né, teve a adaptação de O Vento Levou, que deu o primeiro Oscar para uma atriz afro-americana, que foi a Hattie McDaniel, que ela fazia a Meme, a empregada lá da protagonista, né? Da Scarlett, maravilhosa. Só que assim, ela foi a primeira, antes da Dorothy Dandridge aparecer, as mulheres negras elas eram muito estereotipadas no cinema e na TV, elas só faziam papéis menores, papéis sem importância, papéis de empregada, por exemplo, ou papéis com uma conotação muito, por exemplo, sexual ou pejorativa. Eram sempre mulheres bêbadas, mulheres abandonadas. E a Dorothy Dandridge... A Dorothy não, ela é tipo diva mesmo, ela foi a como primeira gente tá vendo grande aí, estrela, né? Ela foi, em 1955, ela teve a primeira indicação dela ao Oscar, foi a única indicação dela na carreira. Ela teve uma carreira muito curta, apesar de marcante, que ela interpretou, ela foi a protagonista de Carmen Jones, que era uma releitura bem atual, bem contemporânea para aquela época daquele musical Carmen, daquela ópera Carmen, que a gente já falou aqui em outro episódio da Happy Hour. Ela é interpretada no filme, esse filme é de 1999. Sim. O título em inglês é Introducing Dorothy Dandridge. Ou Apresentando a Dorothy Dandridge. E foi traduzido como Dorothy Dandridge e o Brilho de uma Estrela. Ele foi lançado em 1999 e conta aí essa história da atriz que nasceu em 1922 e morreu em 1965. Ela é tanto atriz como cantora, né? Aí, e como o Alex mesmo falou, foi a primeira atriz negra a ser indicada ao Oscar de melhor atriz mesmo. Pra você ver como essa época era marcante. Ela estava concorrendo nesse ano com a Grace Kelly, que ganhou, e com a Judy Garland também, que era uma das principais favoritas por um filme chamado O Brilho de uma Estrela. O filme é protagonizado pela Halle Berry, ela estava na época da ascensão da carreira. Ela teve a primeira indicação dela ao Globo de Ouro, ela acabou ganhando, inclusive. E a gente vê, né, claro, assim, como ela estava parecida. Ela foi extremamente elogiada pela performance dela, não só pela aparência física, mas como ela incorporou, na verdade, a atriz. E o título em inglês é até engraçado, né, porque Introducing Dorothy Dandridge. Porque apesar de ser uma pessoa marcante, né, vale lembrar que na época que ela teve a ascensão da carreira dela, que ela viveu o auge da carreira dela, nos anos 50, os Estados Unidos ainda viviam a lei da segregação, ou seja, brancos e negros eles não podiam nem conviver no mesmo ambiente. E ela era uma estrela, ela foi a primeira negra a estar na capa da Life, que é uma das maiores revistas americanas.
Então, E ela, de apesar de ser uma fato, desconhecida, muitos americanos ainda não conhecem Agora, ela. interessante que esse filme, ele não, assim, placou mesmo aqui no Brasil, né? Assim, Sim. em termos comerciais falando, Eu lembro né? que eu assisti na época, acho que 2000, 2001 passou, não no cinema, já passou na televisão. Já passou na Principalmente televisão. pelo Buzz que fez a Halle Berry, ela ganhou o Globo de Ouro, tudo. E a gente tem as fotos aí, porque esse filme mostra a parte fictícia, né? Esta é a verdadeira, que mulher linda, né? linda. Dorothy Jean Dandridge. A parte triste é que ela morreu apenas aos 42 anos, muito jovem. Ela fez poucos filmes, a carreira dela não foi tão longa. Ela terminou num instituto. Aliás, ela foi encontrada morta pelo empresário. Ela teve uma overdose acidental de antidepressivo. Que triste, né? Aliás, a maioria das divas, né, que vamos mostrar hoje, que fim, hein? Infelizmente. O pessoal gosta de um remédiozinho. Mas a gente estava até comentando isso nos bastidores, né? Como assim, por exemplo, a fama acaba isolando as pessoas. Eram pessoas assim, que você pega a história delas, elas não tinham uma história familiar muito positiva, eram pessoas extremamente sozinhas e a fama acaba isolando, né? E é interessante que é um contraponto, que são tão divas. Sim, tão invejadas, tão amadas e acabam tão sozinhas. E você vê que a gente nem vai falar sobre ela hoje, mas, por exemplo, porque ainda não saiu nenhum filme ou documentário sobre a Whitney Houston, né? Que é uma outra diva aí. Também maravilhosa. E que a gente espera que fim... saia, né? E que teve um fim super... E inclusive a filha dela também, né? É. Morreu a Whitney Houston e morreu a filha da mesma forma, né? Assim, praticamente uma história muito triste, né? De uma diva aí. Vamos ver o próximo documentário, que traz também uma diva da música. Solta aí, Miss Simone. What Happened Miss Simone. Sing a song. We'll start from the beginning. Birds flying high, you know how I feel. My mother was one of the greatest Esse é um documentário que traz gravações inéditas, imagens raras de arquivo e as músicas mais populares da Nina Simone. Gente, foi produzido pelo Netflix. Cantora, né? Foi indicado ao Oscar de melhor documentário ano passado, era um dos meus favoritos. Olha a voz essa música. Olha a voz gente, dessa mulher. Vamos escutar só um pouquinho. Só aumenta o som dela e esquece nós. Her voice was totally different from anybody else. You know how I feel. Let me listen to it again. How is she doing this? She was one of those musicians. You hear them once, next time you hear them, you say, oh, that's Então a gente vê aí cenas do documentário What Happened Miss Simone, que é da Netflix, produzido pela Netflix, que aliás é fantástico, né? A Netflix está cada vez mais poderoso em termos de conteúdo, tem um conteúdo muito de alto nível, né? Eunice Kathleen Waymon, este é o nome de Nina Simone, que nasceu em 1933. É francesa, né? É francesa ela? Kerry Leroux? Onde é isto? Ela tem descendência francesa, na verdade, que se eu não me engano, ela Inclusive, nasceu ela morreu sul, na França. no sul dos Estados Unidos, que historicamente foi colonizado, né? Parte da França. Tanto é que a Louisiana foi batizada com esse nome em homenagem ao rei da França, Luís XIV. E ela é pianista, compositora, ativista de direitos civis e acho que uma das principais representantes do jazz, né? Sim. Ela, na verdade, ela veio pegando a esteira de outras cantoras afro-americanas também extremamente importantes, com uma sonoridade muito parecida com a dela, que vieram antes, como a Aretha Franklin, a Bessie Smith também, que também foi vivida pela Queen Latifah num telefilme que ganhou o Emmy. E a Nina Simone, ela, na verdade, foi uma das grandes primeiras estrelas afro-americanas, né? Muitas artistas que vieram até depois... Né, ela abriu um precedente importantíssimo enquanto ativista contra o racismo na década de 60. Ela cantou no enterro do Martin Luther King. Então ela apresentou quando o John Kennedy foi eleito também. Então ela tem toda uma força. A música dela tocou em comercial da Chanel. E uma coisa que eu achei bacana dela é que, assim, ela era uma ativista, como você falou, só que não era aquela coisa assim meio panfletária. Ela fazia o ativismo dela com a própria música, fazendo as pessoas se questionar. Pô, mas por que uma pessoa tão talentosa como ela, com a voz dessa, que escreve letras como essa, é vítima dessa segregação? Né? Ela usava a arte dela, o trabalho dela, para questionar isso, para ser uma ativista através da arte. A tristeza é o seguinte, outra Nina, muito difícil, né? Vamos mudar de assunto? Vamos mudar de assunto, né? E só a título de curiosidade, a Nina esteve 2 vezes aqui no Brasil. Sim. Ela cantou com Maria Bethânia em 1990. Seu último show aqui no país foi em 97. E ela morreu em Carry-le-Rouet. Gente, onde é esse lugar? É na França. Não sei, mas eu quero conhecer. E após lutar por vários anos contra o câncer de mama. Ela era adorada na França. Os franceses são extremamente barristas com o que vem de fora. Eles amavam, principalmente nos Estados Unidos, mas eles amavam. Ela não morreu de drogas, tá, gente? Foi de câncer de mama. Ou seja, vai escapar uma aqui da lista, porque é pesada a lista. Vamos para a próxima.
Solta aí Janis Joplin, Little Girl Blue. Essa é colocada. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes? Esse é um documentário que conta a história de Janis Joplin, acho que um dos ícones, uma das mulheres ícones da década de 70, né? Cantora de rock, uma pegada mais rock. Sim. Ela nasceu no Texas, Janis Joplin, e morreu super jovem, né? Sim. Gente, com 27 anos só. Muito jovem. Muito jovem. Ela, na verdade, ela personificou aquele ideal dos anos 60. Drogas, rock and roll e liberdade. Ela foi, na verdade, o porta-voz dessa geração. Foi, na verdade, ela dos anos 60, porque ela morreu logo em 70, Sim. né? Então ela viveu, de fato... Ela se apresentou em Woodstock, né? Praticamente as imagens assim, mais fortes do festival que a gente tem hoje são dela, do show dela. E as imagens que a gente tem da Janis Joplin são lindas, né? Assim, tem uma estética muito... Ela influenciou toda a estética de uma geração, toda a construção histórica das mulheres, toda essa revolução. Você vê, ela não era uma mulher bonita, ela não chamava atenção pelos dotes pela físicos. beleza. A voz dela também não é aquela voz assim tão melodiosa, por exemplo. Tanto é que muita gente falava, ela tem uma voz de taquara rachada. Porque a voz dela era uma coisa, não sei, eu não consigo explicar, como se a voz viesse de dentro, assim, de um jeito, saindo até visceral. E o estilo dela também, que assim, até no começo da carreira dela, impediu que ela é considerada uma roqueira, né, uma grande rockstar, só que ela pega referências de várias outras áreas musicais. Você vê, lembra muito folk, aquela sonoridade do Bob Dylan, aquela coisa meio folk, meio country. Ela pega muita coisa também da sonoridade das cantoras afro-americanas, essa coisa do jazz. E interessante que ela se destacou numa América ultraconservadora, né? Sim. Numa época onde se... A região que ela morava no Texas, ela sofreu até muito preconceito da própria família, que não aceitava não só o estilo musical dela, mas o próprio estilo de vida dela. E interessante que foram poucos anos de carreira, né? Sim, Ela morreu aos 27 anos, ou seja, ela viveu assim de forma literalmente... Ela passou como um cometa quase, né? Um cometa, rasgou assim, o céu e se apagou. Foi lá, mas não inesquecível, né? Adorava também uma colocação, ela foi, ela ganhou. Peraí, eu não sei se eu pergunto a ele o que é colocar... Olha, Alex, é o Dia da Mulher, não fale besteira. Ela foi, gente, ela foi encontrada morta, vítima de overdose de heroína, como combinada outras, com álcool. Infelizmente. Então, assim, era uma época de muita droga, Sim. né? E pra você ver como a dependência é uma coisa triste, extremamente pesada. Ela foi internada para clínicas de reabilitação várias vezes, como a Amy, que a gente vai falar depois, e ela acabou morrendo em decorrência do abuso de drogas. Você vê, ela foi considerada, a Jack Daniels, aquela marca de whisky, deu um certificado para ela como a maior consumidora de whisky dos Estados Unidos. Deus. Ou seja, a mulher era muito cachaceira. Ela bebia demais, então. Ela bebia muito whisky. Ela causava muito. Imagina a mistura do uísque com esse coquetel de drogas aí que se usava na década de 60, porque era muita droga. Você vê que não era só assim, dessas pessoas mais vida louca da música, não. Várias estrelas, a Marilyn morreu de overdose, a Elizabeth Taylor foi internada também na época, também por abuso de bebida. Então, assim, sucesso, talento, diva, Faltou porém... só equilíbrio. São estrelas que parecem que estão lutando contra... Um dos próprios demônios, né? Demônios internos, Sim, né? a impressão que a gente tem. Então fica aí este documentário. Vai anotando na sua lista se você quiser. A gente já mostrou Dorothy Dandridge. A gente mostrou What Happened, Miss Simone, que tem legendado na Netflix, Sim. sem problema. E a gente mostrou aí Janis Joplin, Little Girl Blue. Será que tem na Netflix também esse documentário? Deve ter, você consegue recente, online. 2015. Sim, eu assisti no cinema, inclusive. Entrou em cartaz aqui em João Pessoa. E vamos para a próxima diva. Primeiro vamos soltar a música dela de novo. What's Love, aquela que a gente abriu o programa. Ai, eu sou super fã dessa mulher, gente. Eu gosto também. Às vezes eu vou escutar essa música e ficam dizendo, Clara, como é que você gosta da Tina Turner? Ai, eu por quê? adoro a Amo Tina Turner. Eu adoro aquele filme Mad Max que ela fez com o Mel Gibson, da Ela tem uma década de carreira ouro do Mel versátil. Gibson. Ela fez uma das músicas melhores da trilha do James Bond, GoldenEye. Ela é muito boa, gente. Ela é maravilhosa. E ela tem também um documentário, What's Love? E o documentário dela tem leva o título dessa música, Sim. exatamente. What's Love Got to Do With It? Vamos mostrar cenas aí do documentário, então. Young lady, what is wrong with you? Cut
O filme mostra a trajetória, na verdade não é um filme mesmo, né? Não é um uma documentário. cinebiografia. É uma cinebiografia que traz a trajetória de vida da cantora Tina Turner desde quando ela era uma desconhecida no Tennessee até se tornar uma estrela da música. A trama, ela foca muito no casamento conturbado da Tina com o seu mentor, Ike Turner. Sim. E a luta para se libertar do comportamento abusivo dele. Na verdade, Tina Turner amava demais. Sim. Ela poderia participar daquele grupo. Como é que é o nome Ela do era a grupo? típica mulher de malandro, gente. A verdade é essa. Que o Porque cara ela apanhava aprontava, desse homem, é. ele traía, roubava o dinheiro dela. E ela assim... Usava o talento dela Sim. e abusava ela de todas as formas, traía e tal. E na ela verdade, continuava com ele, né? a carreira dela ganhou uma nova proporção quando eles se separaram, porque aí sim ela virou realmente uma grande estrela. Aí interpretada pela Angela Bassett, que é uma atriz, uma cantora americana maravilhosa também. E, ó, ela nasceu em 39 e é viva, tá, gente? Por favor, não, ela não teve ainda. Tá meio sumida, Ela deu uma sumida, tá meio mas... cacarecada, mas tá viva ainda. Ô, Alex, não fala isso. Ela conseguiu cidadania suíça, então ela deve estar nos Alpes suíços, bem chique lá, tá? Certíssima. Certíssima ela. E eu gosto, além dessa música dela, eu gosto muito de uma outra. Aliás, eu gosto de todas as músicas dela, eu acho a voz dela poderosa. Ela é a rainha, ela é considerada a rainha do rock and roll, tá, gente? Ela venceu 8 vezes o Grammy Awards, vendeu mais de 200 milhões de cópias no mundo todo. É uma das artistas que mais arrecadou bilheterias nas turnês, na história. E uma das artistas também que tem mais, assim, ela vê a carreira dela, a voz dela, a música dela, meio como uma profissão de fé. Eu li uma entrevista dela antiga, quando ela se apresentou aqui no Brasil, que assim, a véspera de show, ela chegava a passar 2 dias sem falar uma única palavra, que era pra poupar a voz dela e ter a performance vocal total no palco. Ou seja, ela foge desse estereótipo de que diva precisa ser malucona, né? Sim, ela foi malucona jovem, mas se curou. Mas tá, né? Ela entrava para aquele grupo, Mulheres que Amam Demais. Sim. Aí a revista Rolling Stone, só a título de informação, classificou a Tina Turner como uma das 10 maiores artistas de todos os tempos. Ela, como eu já falei, em janeiro de 2013, você falando dela, ela se naturalizou suíça e nesse mês ela casou com o executivo de música. Então ela se livrou do erro lá, do close errado lá, do Ike, deixa eu ver o nome do marido dela. Não fala o nome desse demônio, não. Ike Turner. Então Ike Turner saiu de cena e ela tá lá na Suíça, nos Alpes suíços. E eu vou escutar muita música dela hoje, inspirada aí por este programa. A gente vai para um intervalinho rápido agora e daqui a pouco vamos seguir mostrando divas da música no nosso especial Mês da Mulher. Não sai daí.